Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 8 de abril. Semana importante pela frente com 2 jogos fora de casa, 2 desafios que prometem exigir bastante a equipe, justamente nessa largada de trabalho do Arthur Jorge. Ele, claro, precisa preparar o time para esses desafios, inclusive eu quero trazer aqui para você falas do treinador em relação a isso e também pensar na redução do elenco. O próprio apontou nessa direção. É um elenco inchado e saídas vão acontecer. Vamos trocar uma ideia sobre isso, só que antes de mais nada, eu te convido a deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para que a gente possa alcançar os 45 mil inscritos. Estamos caminhando nessa direção e chegaremos lá com toda certeza. Dito isso, vamos em frente, vamos trocar uma ideia aqui para começo de conversa sobre o elenco do Botafogo. Vai ser necessária uma redução, a gente tem quase 40 jogadores no time principal, é muita gente e isso, claro, prejudica a própria qualidade do trabalho. Arthur Jorge já não tem tanto tempo assim. Que dirá então para ficar dando atenção para 40 jogadores? Não tem como, é simplesmente impossível você conseguir dar uma atenção legal para todo mundo. Então uma redução vai ser necessária, saídas vão acontecer. Vamos passar um raio-x aqui no elenco do Botafogo para trocar uma ideia juntos sobre isso? Começando, claro, do começo. No gol, a gente tem 4 jogadores. Igor Gabriel, Raul, John e Gatito. Gatito vem sendo titular, Raul acabou de chegar. O John foi contratado, imagino, para assumir essa titularidade, mas ele já enfrentou 2 lesões. Nesse cenário, considerando que o Gatito também demonstrou, num passado recente, uma fragilidade física, imagino que a gente possa manter esses 4 jogadores, tá? Justamente porque, se você tivesse 3 jogadores, Gatito, John e Raul, todos assim, meu irmão, vai estar todo mundo disponível, lesão não é um problema no histórico desses atletas, mas a verdade não é essa. E aí o Igor Gabriel, ele acaba tendo que ficar. Pode ser emprestado? Pode. Mas se eventualmente o John se machuca e acontece alguma coisa com o Gatito, você só fica com o Raul. Então eu imagino que os 4 vão permanecer. Na lateral direita, ninguém vai sair também. Damian Soares, Matheus Ponte, Rafael. Rafael voltando de uma grave lesão, Matheus Ponte ainda está cru e o Damian Soares ainda está se adaptando ao futebol brasileiro, futebol sul-americano. Mas nenhum vai sair, a verdade é essa. Damian Soares foi contratado, a gente tem 3 opções ali e é isso aí. Na lateral esquerda, na verdade, a gente precisaria contratar, porque só tem o Hugo e Marçal demonstrando fragilidade física. O David até foi integrado recentemente, mas ainda está cru também, é um garoto da nossa base, foi chamado da Dallas Cup para poder jogar o Campeonato Carioca, mas a verdade é que está faltando uma peça ali para a lateral esquerda, todo mundo sabe disso. Bom, todo mundo, mas a direção enxerga de uma forma diferente, essa é a grande verdade. No miolo de zaga, a gente tem jogador pra caramba. 2 vagas, claro, imaginando uma linha com 4 defensores. Você vai ter Alexander Barbosa, Lucas Halter, Bastos, Jefferson Maciel. Vai ter Pablo, Luiz Segovia e Cauã. 7 atletas para 2 vagas. E olha que o Botafogo ainda está no mercado pensando na contratação de mais um zagueiro. Ou seja, podemos ter 8 jogadores para 2 vagas. Tudo bem que ao longo da temporada a gente pode imaginar que a gente vai rodar ali, os titulares e tudo mais. Você pode ter 4, 5 jogadores sendo mais utilizados ao longo da temporada, mas é fato que a gente está com um miolo de zaga ali com muitos atletas, o que não significa dizer que a gente tem a qualidade desejada. Essa é a grande verdade também em relação ao miolo de zaga. Vamos ver o que o Botafogo vai fazer. Mas uns 2 jogadores ali poderiam deixar o Botafogo, imaginando até a contratação de mais um zagueiro. Então, pelo menos uns 2 jogadores poderiam sair. Do meio de campo, primeiro e segundo homem de meio de campo, a gente vai ter várias alternativas. Você vai ter Danilo Barbosa, Gregory, vai chegar depois o Alan na segunda janela. Você vai ter o Newton também, Patrick de Paula. Tudo isso podendo jogar como primeiro homem de meio de campo. Como segundo homem de meio de campo, você ainda vai ter Cauê, Marlon Freitas, Tietê. São 8 atletas aqui, já considerando a chegada do Alan na segunda janela. É jogador pra caramba para 2 posições. Mas de todos esses jogadores, de todos esses atletas, eu honestamente só emprestaria o Newton. Todos os demais eu manteria. Por quê? Porque é um setor do time que é muito exigido. Você tem que atacar, tem que defender, tem que fazer a cobertura desse, cobertura daquele. Então é um setor que gera um desgaste muito grande nos atletas. Eu só emprestaria o Newton dessa galera. Só emprestaria o Newton. E você? Quero saber sua opinião sobre isso. Como meio atacante, você vai ter Eduardo, Oscar Romero, Raí, Diego Hernandes e o Jacob Montes. Vamos combinar? Eduardo e Oscar Romero podem até ficar, claro, e vão ficar, naturalmente. Mas Raí, Diego Hernandes e o Jacob Montes poderiam tranquilamente ser emprestados. Faria até sentido, inclusive. Na ponta direita ou ponta esquerda, a gente vai ter Júnior Santos, Luiz Henrique e Arlen.
Lá do outro lado, Savarino, Jefinho e Emerson Urso. Dá para imaginar que o Emerson Urso pode dar linha, né? Dá para imaginar. Ele tá no fim da fila aí dessas opções para as pontas do Botafogo. No comando de ataque, Tiquinho, Janderson, Matheus Nascimento, vai chegar o Igor Jesus. Você poderia emprestar o Matheus ou o Janderson. Inclusive, no meu ponto de vista, emprestar o Matheus faria mais sentido, porque a gente realmente precisa da rodagem, coisa que ele não vai ter no Botafogo. Essa é a grande verdade. Então tem jogador pra caramba, Fogão. Dá pra gente pensar aí na saída, de repente, de uns 7, 8 jogadores. Se a gente fizer ali, ó, uma relação, 7, 8 jogadores podem deixar o Botafogo. Arthur Jorge, portanto, tá correto. O elenco tá inchado, são quase 40 atletas. E eu entendo que o tamanho ideal do elenco seria aí 32, 33 jogadores. Agora, Fogão, sobre os desafios que Arthur Jorge vai ter nesse começo de trabalho, eu quero trazer 2 falas do treinador para você. Justamente pensando nesse confronto contra a LDU e, claro, para a sequência. Abre aspas. Vamos ter, de fato, desafios diferentes do que tínhamos em termos europeus. Basta ver que tivemos um jogo de Champions, onde viajamos 6 horas de avião e achamos muito. Agora vamos para Quito fazer cerca de 11 horas de viagem. Tudo tem que ser redimensionado. Essa altitude não temos na Europa. Temos que nos readaptar. Thiago Lopes, preparador físico, tem essa responsabilidade. Vai trabalhar com os departamentos de saúde e de desempenho. Queremos minimizar o impacto da altitude. A única forma de estar preparado era treinar e jogar lá. Trabalho para estar preparado não só para esse, como para os próximos jogos. Vamos querer criar uma equipe competitiva, determinada, ambiciosa e corajosa. E sobre possíveis mudanças táticas, ele prometeu cautela, vale destacar. Teremos que ser prudentes nessa altura, ser equilibrados nas alterações que procuraremos fazer. O tempo é muito curto. Basicamente, o mais importante não é a questão estrutural, mas comportamental. Isso tem a ver com a capacidade de termos uma equipe mais curta, mas capaz em termos de solidez defensiva, de ter gatilhos de pressão coletivamente, que possa ter qualidade e segurança na construção a partir de trás. Se vamos jogar com 2, 3 ou 4 defensores, nessa altura não é muito importante. O importante é ajustarmos comportamentos, fazer com que os jogadores percebam a ideia que procuramos transmitir. Eu concordo plenamente com essa fala aqui do Arthur Jorge. Tá? Os comportamentos individuais e coletivos vão ditar aquilo que o Botafogo vai conseguir apresentar nesse começo de trabalho do treinador. Essa é a grande verdade. Se você consegue passar para os jogadores seus conceitos, suas ideias, e eles conseguem assimilar aquilo que precisa ser transportado para dentro de campo, o Botafogo vai competir. E nesse primeiro momento, de verdade, o Botafogo tem que pensar em competir, não é nem jogar bonito. Jogar bonito vem na sequência, mas a gente precisa competir. Uma defesa sólida, com capacidade de sair bem para poder construir essas jogadas, chegando lá na frente, podendo agredir o adversário. Qualidade para isso a gente tem. Se você conseguir ajustar a cozinha, né, ter uma defesa ali mais segura, lá na frente a gente tem jogador para decidir. A realidade é essa, Fogão, mas eu quero saber a sua opinião, claro. No fim das contas, a sua visão é muito importante. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre essas falas do Arthur Jorge, sobre esse raio-x do elenco, quem pode ficar, quem pode sair. Faz a sua relação aí. Que jogadores você emprestaria, venderia, para poder reduzir o tamanho do elenco alvinegro? Deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo aqui no canal. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.